Minhas irmãs, meus irmãos, muita paz, que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva nas suas vibrações de amor, nos predispondo ao bem, hoje e sempre. Continuando os nossos vídeos sobre doutrina espírita, onde estamos falando dos princípios básicos da doutrina, hoje nós vamos conversar sobre a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. Allan Kardec não tirou isso de trás da orelha, como muitos falam, não foi um pensamento próprio dele, não. A coisa foi se desenvolvendo e ele então, os próprios espíritos, se comunicaram e disseram ser espíritos. E Allan Kardec estudou a doutrina espírita por aproximadamente 12, 13 anos aproximadamente. E no Livro dos Médiuns, quando ele escreve o Livro dos Médiuns, ele faz uns questionamentos interessantes, que a gente passa despercebido por eles. Tá? No capítulo 1 do Livro dos Médiuns, ele vai fazer 9 colocações sobre a possibilidade ou não de existir essa comunicação. Tá? Por quê? Porque não adianta nada a gente apregar uma coisa e não acreditar que essa coisa exista. Então ele nos propõe um exercício. Nos colocarmos num terreno neutro, onde há tanta possibilidade de existir quanto de não existir. E engraçado é que esse terreno neutro é o terreno que a doutrina espírita fica nele. A doutrina espírita nunca bate martelo em nada. Ela coloca o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve acontecer e nos deixa o livre-arbítrio de tomarmos as nossas decisões. E Kardec então coloca, nesse primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, 9 questionamentos que os irmãos vão me permitir lê-los para ficar mais fidedigno. O primeiro questionamento é o seguinte. Ele propõe que nós respondamos como se fôssemos neutros. Não estivéssemos propensos a acreditar numa ou noutra coisa. Ele pergunta assim, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa após a morte. Que esse ser pensante, se continua a pensar após a morte, não pode pensar naqueles a quem ama. Que se pensa naqueles a quem ama, não cogita em se comunicar com eles. Que podendo estar em toda parte, não pode estar ao lado daqueles a quem ama. Que podendo estar ao lado daqueles a quem ama, não pode se comunicar. Que não pode, por meio do seu perispírito, atuar sobre a matéria inerte. São perguntas que ele quer que nós respondamos. Que podendo atuar sobre a matéria inerte pelo seu perispírito, ele não pode atuar, não ser inanimado. Que podendo atuar sobre um ser animado, não pode fazer com que a mão escreva. E se ele podendo fazer com que a mão de um ser animado escreva, por que ele não pode responder a perguntas nem transmitir os seus pensamentos? Essas 9 questões são muito interessantes porque elas não foram respondidas até hoje, a não ser pelo lado coerente, pelo lado racional que a doutrina espírita nos apregou. Porque vejam bem, hoje, como sempre, a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, assim como a mediunidade, assim como a reencarnação, só não é aceita por má vontade. Só não é aceita por interesses particulares.
E é interessante porque utilizam desses argumentos pessoas que estão defendendo religiões e, por interesse próprio, não admitem sequer a hipótese. Eles não entram nem no campo da discussão. E citam, por exemplo, uma passagem que está em Lucas capítulo 16, nos versículos de 19 a 31, quando teoricamente Jesus conta uma passagem, mas que nas traduções antigas não diz que Jesus estava falando. Começam contando a história, mas não cita o nome de Jesus em momento algum. Então, quando usam essa passagem é muito interessante, porque diz que existia um rico e Lázaro, e os dois morreram. O rico vivia na opulência e Lázaro sofria muito. E quando chegaram do lado de lá, o rico viu Lázaro no seio de Abraão e pediu a Abraão que molhasse a ponta do dedo de Lázaro na água para que ele dessedentasse. Abraão nega, fala que tem um abismo entre eles. Então o rico pede para que Lázaro fosse à casa dele falar para os irmãos, alertá-los sobre a realidade. E Abraão diz que não, porque eles têm Moisés e os profetas. E nem que um morto ressuscitasse. Veja bem que aí ele não está citando comunicação, ele está citando ressurreição. Né? Bom, dizem disso. Mas, seguramente, será que existe? Por exemplo, lá no Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 11 do Deuteronômio, que é um livro de Moisés, o livro das leis de Moisés, ele fala assim no capítulo 18, versículo 11, que não haja na sua terra nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem consulte os mortos. Muito bem. Está ali, ele proibiu. Está proibida a comunicação, a consulta com os mortos. Mas tem alguns lances que a gente tem que analisar disso aí. Por exemplo, no capítulo 20 do Deuteronômio, no versículo 16, o próprio Moisés vai dizer sobre guerras, né, quando os hebreus fizerem guerra. Porém, das cidades que o Senhor teu Deus te der em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Bom, se é para seguir o Deuteronômio, vão seguir tudo. Então, esse genocídio de guerra aí, estão certos. Você entra numa cidade, mata todo mundo, porque Deus mandou. Ah, não, mas espera aí, isso aqui não é assim, a gente tem que interpretar. Então, vamos interpretar o outro também? Por que será que Moisés falou para que não tenha quem consulte os mortos? Porque essa era uma prática comum no Egito. E os hebreus, eles estavam sendo libertos de uma escravidão centenária. E os hebreus haviam adquirido certos costumes que eram próprios dos egípcios, a comunicação com os mortos. Mas vejam bem, não era comunicação simplesmente uma comunicação para você ter uma diretriz, uma comunicação para você ter um direcionamento, não. Era igual está acontecendo hoje com essas mães fulano de tal que traz o seu amor de volta em 3 dias. Era isso que estava acontecendo. E para um povo bárbaro, naquela época, Moisés não podia permitir que continuasse acontecendo. Porque não era prática comum para os judeus, para os hebreus, desculpe. Então ele proíbe. Mas aí entra um outro questionamento. Por que proibir uma coisa que não existe? Ah, eu vou proibir o sol de brilhar à noite. O sol não brilha à noite. Só se proíbe o que existe. Essa é a prova que existe a comunicabilidade. Como essa comunicabilidade é utilizada, é que Moisés preferiu proibir. Mas aí nós vamos ver várias situações lá no Velho Testamento onde existem contatos de seres espirituais com seres encarnados. Um dos mais comuns, dos mais conhecidos, é a passagem que Samuel conversa com Saul. Samuel está desencarnado, Saul é o rei dos hebreus, e Samuel conversa com ele, se materializa e conversa com ele.
Ah, mas aí, porque o espírito subiu da terra, ele veio do inferno. Mas peraí, você não pode para um, não pode para outro. E quem garante que foi do inferno? São teorias e são explicações que não explicam. O que acontece é que a negativa sobre a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados é puramente interesse. Não se estudou a fundo. Essas pessoas. Allan Kardec estudou a fundo. E viu que existem espíritos que se comunicam e podem se comunicar sempre. Porque nós somos iguais, a única diferença é o corpo físico. Quem está encarnado tem um corpo físico. Quem não está encarnado não tem um corpo físico. Mas nós temos um corpo espiritual e esse corpo espiritual é comum para nós. E é através dele que as comunicações acontecem. Meus irmãos, esse vídeo é muito pequeno. É só para a gente se situar, desculpa, né? Que existe a comunicabilidade, que a Bíblia ela não é contra, muito pelo contrário. Se fosse contra, Jesus não conversava com tantos espíritos desencarnados, né? No próximo vídeo nós vamos ver algumas situações, alguns posicionamentos de Kardec. Mas hoje eu gostaria de deixar um recado que existe lá no Livro dos Médiuns. No capítulo 3º, no item 19, Allan Kardec vai dizer assim: em matéria de espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não constitui ponto de partida. Esse é o grande erro da maioria dos adeptos. Mediunidade é um meio. Comunicabilidade é um meio, não é o fim. O fim, o objetivo da doutrina espírita é o melhoramento do ser humano. Com ou sem comunicabilidade. Com ou sem mediunidade. O que existe nas reuniões mediúnicas hoje, dessas reuniões que a gente fala que é de desobsessão, aí as pessoas dizem assim: ah, mas essa reunião é para ajudar os espíritos desencarnados. Não. Também. Mas será que antes da doutrina espírita esses espíritos não eram ajudados? A espiritualidade superior não precisa da gente para trabalhar. Essas reuniões elas servem como um espelho. Para que naquela comunicação do sofredor, ele falar: eu fiz isso, eu fiz aquilo, estou sofrendo, a gente pensar assim: caramba, se eu continuar nos passos que eu estou, eu vou passar por onde ele está. Às vezes a gente encontra espíritos sofrendo que passaram pelas mesmas situações que nós estamos passando e tiveram ações as mesmas que nós estamos tendo, então nós vamos sofrer do mesmo jeito que eles. As reuniões servem para isso, reuniões mediúnicas servem para isso. Depois, para auxiliar esses espíritos. No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Jesus nos proteja, nos inspire e vamos orar para que as nossas atitudes, né, sejam melhores e que a nossa nação, Brasil, possa passar por essa situação aí e ir para um patamar melhor. Que Deus nos abençoe.